Olá, sejam bem-vindos a Shilomá, a biblioteca de ensinos espirituais referentes à iluminação, criado pelos Merlins, conhecidos como a Egrégora de Chiloé. Hoje eu venho introduzi-los ao ensino dos estilos. I-S-T-I-L-O-S, estilos. Estilos é uma outra palavra usada no plano espiritual ascensionado para se referir ao termo princípios. Então hoje nós vamos começar a falar sobre estilos ou princípios da nova energia. Com a Altana Celestial, tudo muda. Tudo está mudando, como nós estamos observando, e tudo continuará a mudar como nunca visto antes desta data tão significativa que abriu os vários céus espirituais da criação, da inteira vasta criação, para que houvesse comunicação entre estes com os céus espirituais que formam o mundo espiritual, as orbes espirituais do planeta Terra. Então, depois dessa definição de estilos, é uma palavra propícia para a gente falar do que deve se tornar determinante para nós, do que deve se tornar importante para nós daqui em diante e do que será importante e relevante na vivencialidade humana deste momento em diante, quer o humano esteja apercebido ou não. Eu vou então agora mencionar o primeiro estilo. O primeiro estilo, ele é fenomenal porque ele pode ser muito inconclusivo. Isso quer dizer, ele pode ser muito debatível dentro da sua mente, se você permitir, freando-lhe, ou seja, lhe freando de você acessar realmente a respeito, de você acessar sobre o que ele realmente se trata. Ou seja, você pode cair no comodismo de racionalizá-lo, de tentar estruturá-lo racionalmente, não vendo de que ele estará atuando em orbes de realidades, em dimensões, em camadas onde atualmente não pode ir. Então não tem como ela acabar angariando ou acabar coletando dados de lá, e por isso ela sempre ficará com dados faltantes, com dados incompletos, e atualmente entrará em colapso, não conseguindo completar a visão que esta gostaria de construir, porque tá faltando aí blocos construtivos essenciais. Então, ele vai ser inconclusivo no início, esse estilo que eu vou falar, mesmo de que você já esteja vacinado, ou mesmo que você já tenha se treinado o suficiente para não cair na racionalização, para não cair na mentalização. Ou para, se for utilizá-la, isso quer dizer a logicalidade, racionalização, mentalização, não deixar que ela seja a única coisa que pontue a construção desse referencial interno, porque cada estilo ou princípio da nova energia, ele deve ser um referencial interno. Ele não, por ser um referencial, não quer dizer que ele vai ser fixo, que ele vai ser imovível, que ele vai ser estático, mas é algo que será fácil para você acessar na sua internalidade sempre que você se dispor da necessidade de fazer uso de tal. Então, o primeiro estilo vamos logo a ele, para eu não me delongar muito mais nesse vídeo, é de que a ausência de livre-arbítrio precede e ou antecipa a alma. Eu adoro esse primeiro estilo da nova energia, porque note, na primeira versão dessa frase, ausência de livre-arbítrio precede, ou seja, vem antes, é a coisa que você vai notar logo antes de lá você enxergar a sua alma. Ou a outra toada, justamente você perceber a ausência de livre-arbítrio, de que não há livre-arbítrio, vai antecipá-lo, vai direcioná-lo mais rapidamente, vai acelerar o processo de você encontrar a alma. Então, as duas valias, os dois posicionamentos são válidos, e
tanto mutuamente exclusivos como não mutuamente exclusivos, ok? E é complexo levar isso para dentro de nós, mas leve para dentro de você a energia que essa consideração foneticamente elaborada, verbalmente expressa por uma racionalidade construtiva das palavras lhe trouxe. Ok, o que isso quer dizer? Hoje os cientistas já sabem, vou citar um dado assim muito breve que já citei em vários momentos, de que, por exemplo, quando o ser humano, nós como personalidade, nós estamos deparados diante de uma situação que precisamos fazer uma escolha, e nós temos, por exemplo, um certo dado números de minutos para fazer aquela escolha, ou segundos, minutos, assim, milionésimos de segundos, eu não sei qual que é a terminologia certinha, assim, momentos, instantes antes de você dizer a sua escolha, expressar a sua escolha, o cérebro já fez a escolha por você. Trazendo até o questionamento dentro da ciência se o livre-arbítrio existe, porque esses experimentos deflagraram de que você nunca está escolhendo, já foi escolhido para você. Então, há estudos nesse sentido na ciência, e aí eu vou trazer para um âmbito ainda maior, que tem a ver com esse primeiro estilo. A única maneira de ser livre é abrir mão do seu livre-arbítrio. É abrir mão da noção do livre-arbítrio, é abrir mão da defesa ao livre-arbítrio, é abrir mão da utilização do suposto livre-arbítrio, é você realmente entender que, e entender aqui não é da cachola, envolverá a cachola num certo momento, mas irá para âmbitos do seu ser, aonde a cachola não impera, aonde ela não opera, aonde ela nem pode acessar. Então, assim, entender aqui é você assimilar, acho que a palavra certa é assimilação, de que quem está decidindo tudo na tua vida é tua alma. Mesmo o ser humano adormecido. Quem está na regência de tudo, eu não uso a palavra controle, é a alma. Desde as menores escolhas de cada dia a dia até as maiores escolhas, aquelas definidas como as maiores escolhas pelo humano, pelo filtro humano, porque a personalidade humana é em si um filtro. Tá? Nós próprios somos um filtro para consigo mesmo, para conosco. Então, nós mesmos nos depomos, às vezes, de acessarmos outras coisas, simplesmente pelo fato de essas coisas não estarem regidas, ou alocadas, ou definidas, ou já catalogadas dentro do filtro que chamamos de humano, ou de humanidade. Então, assim, essa é uma libertação enorme. Os seres humanos sempre frisaram a necessidade de uma maneira ou outra, através de um evento ou outro na história, através de personalidades, o quão importante termos o livre-arbítrio, o poder, o direito de escolha. E na verdade, apenas quem realmente escolhe, quando você chega nesse nível de espiritualidade, é por isso que é libertador. A única coisa que realmente escolhe é a alma. É realmente a alma. Então, isso nos leva a um frasão interessantíssimo. Frasão quer dizer assim, uma entremela. E o que é uma entremela? É um ponto de encontro definitivo para a mudança. Isso é um frasão. Então, isso nos leva a um frasão importantíssimo. De que, se a chamada liberdade de escolha, livre-arbítrio, é uma ideia senil da humanidade apartada da divindade, foi algo criado justamente para a gente não ter que olhar para quem está regendo a nossa vida, para quem tá realmente fazendo o show acontecer, que é a alma. Foi uma crença colocada intermediariamente para a gente empoderar a personalidade humana, que é passageira, que hoje está aqui, daqui 50, 60 anos vai embora e nunca mais será repetida, porque quando você reencarnar, se reintroduzir no plano físico, será criada uma nova interface de personalidade. Então, assim, quando a gente entende
que nós estamos, através da crença do livre-arbítrio, nós estamos doando a personalidade humana, algo que não é inerentemente seu, então só pode existir na ilusão da insanidade dissociativa e apartada desta para com a sua alma. Então, a gente se apercebe do quê? Que só há real liberdade, que aí será similar e amplamente maior do que aquela primeira que a gente achava que a gente tinha com a ideia do livre-arbítrio, quando nós nos associamos à alma. Quando nós passamos a trabalhar com a alma. Trabalhar com alma e pela alma e para a alma e junto com a alma. Nós só passamos a ser seres realmente com a capacidade de denotar alguma expressão vindicativa. Isso quer dizer que não nos vitupera como seres humanos e que pode vir a nos auxiliar na nossa vida humana quando nós entendemos o que a alma está a fazer. Quando nós nos aliamos aos processos dela. E quando nós paramos de pedir que ela se associe aos nossos processos, que são humanos, localizados, finitos, limitados, cheios de filtros arcaicos, cheios de filtros que não servem à vida planetária ou à vida cósmica ou à vida maior. Vocês conseguem assimilar isso nesse momento? É muito, eu sei, mas é uma assimilação que chega gentilmente. Para acessarmos o real livre-arbítrio, precisamos ir à fonte deste livre-arbítrio. A única coisa que mantém a continuidade desse livre-arbítrio, e livre-arbítrio esse que só pode ser experienciado quando estamos no nível desta coisa ou fonte, que é a alma. Fora da alma, apartados da alma, não há livre-arbítrio. E note, mesmo quando associado à alma, não é que você trará o livre-arbítrio para a experiência humana, de maneira alguma. Você só experienciará o livre-arbítrio que pertence à alma e não ao humano enquanto você estiver alinhado, enquanto você estiver imbuído dos propósitos da alma. Isso quer dizer, enquanto você caminhar com a alma, enquanto você ser um utilizante pela alma, enquanto você se dispor para que a alma flua através de você. Daí você acessa uma grande graça. Você acessa uma grande graça, porque primeiro, isso parece um paradoxo e um contraponto, um contradoxo, como eu gosto de dizer, a ideia de acessar a soberania conforme você ascensiona, porque é um momento na sua espiritualidade em que você passa a entender de que o humano não pode guiar os seus passos. E assim, há um certo momento na nossa evolução espiritual, que é o que nos leva à ascensão, em que justamente por percebermos que nós não conseguimos guiar os nossos passos, que nós nos voltamos para a divindade, que nós nos voltamos para o espírito, para a coisa maior. Entende? E aí, na coisa maior, a gente vai recuperando a nossa soberania. A gente fica achando, é a minha soberania, a do Charlie, a da, sei lá, a da Sandra, a da Maria. Não. Você está recobrando a soberania da alma, que a alma está compartilhando e depositando em você, mas continua a ser dela e não sua, tá? Então, assim, é um contradoxo, um paradoxo, porque, assim, a gente reconhece, então, que a gente não consegue escolher, porque fazer decisões acertadas, e mesmo as decisões acertadas são depois seguidas por decisões erradas e decisões que é meio uma coisa e meio a outra coisa. Aí a gente se volta para a divindade, para a gente aprender a tomar decisões sempre acertadas, para sempre viver no fluxo. E aí a gente vai ganhando esta soberania, reganhando, reacessando-a. E aí chega num ponto que aí que é quando a gente realmente acessa o que a gente achava que a gente já tinha acessado lá no estopim do processo, que foi onde a gente decidiu entrar na ascensão. Que aí a gente acessa que realmente não é do homem dirigir os seus passos, tá? Mesmo o homem, o ser humano iluminado pelo conhecimento, pela sabedoria da alma.
A única maneira de viver fidedignamente neste planeta, sem erro, sem errar a marca, é sempre a alma escolhendo por nós. É sempre a alma escolhendo e expressando tal escolha através de nós. Então, o contradoxo, o paradoxo aqui é que a reivindicação, a reconquista, o reacesso à sua soberania é a perda de uma soberania inferior, que não era soberania, senão não seria perdida. O reacesso, a reivindicação, a retomada daquela soberania que lhe torna um ser soberano é sempre entender, você só continuará nesse estado enquanto você permanecer indissociável da alma. Não é algo que você traz da alma para você e uma vez em você, agora tanto faz, não preciso mais da alma. Eu já consegui o que eu queria dela. Não. É sempre uma simbiose. A palavra que a gente usa em almalosofia é uma simploplasticidade. Simploplasticidade. É a simbiose que nunca deveria ter deixado de existir. Em algum momento na história da humanidade deixou de existir. Nós sempre seremos seres que nos sentiremos, não que sejamos incompletos, mas nós sempre seremos seres que nos sentiremos incompletos a parte da alma. Sempre. Sempre. Você, no nível maior, não é incompleto. Você se sente na noção de incompleto. Pois você não está acessando a própria camada que compassionadamente está permitindo você ter a experiência da incompletitude, que é a alma. Porque você está negando olhar para esta camada que corre para além da diametralidade, que corre para além das demarcações do teu corpo físico, que é a tua alma, que é o metafísico. Importantíssimo isso daqui. Então, assim, almas são soberanas, almas escolhem. Humanos vivem na ilusão da escolha, pois assumiram para si o papel de alma, acharam-se no direito de ser alma sem a natureza álmica. É importantíssimo isso. Então, eu quero frisar isso mais de uma vez nesse vídeo. É importante esse frisar. Não existe livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio. E eu vou te dizer por quê. Se houvesse livre-arbítrio, todas as decisões têm um peso, pessoal. Imagine, vamos só falar por um espectro, o peso colocado nas costas, no espiritual de seres humanos que todos os dias, aos milhares, aos milhões, aos bilhões, fazem escolhas anecrossas. O que são escolhas anecrossas? São escolhas que nunca deveriam ter passado a existir no universo. Elas, sim, continuariam a existir como potencialidades, mas nunca deveriam ter se fincado em algum tipo de manifestação, material ou imaterial. Que são aquelas aberrações que nós vemos a humanidade praticando todos os dias. Coisas assim, de nos deixar pálidos, que fogem a todo tipo de moralidade, que é humana, ou espiritual, ou ética, ou o que quer que seja. Por exemplo, esses ataques nas escolas, tudo isso que vocês estão vendo aí agora no Brasil, nesse ano de 2023. Então, assim, imagina pegar o peso, porque tem um peso essas ações, essas escolhas que geram ações. E pôr esse peso nesse ser humano. Ele nunca iria se recuperar. Entendeu? Imagine agora o outro lado. Decisões que você faz para a sua espiritualidade e que vai também, às vezes, afetar a espiritualidade de milhares de pessoas ou milhões de pessoas. E esse peso dessa decisão, ainda que acertada, ser colocada sobre você, o humano. O humano nunca terá escopo para receber o peso das suas decisões, boas ou ruins. O humano é ferramenta, o humano é sonda exploratória. O humano não é a origem e a finalidade de uma energia criada e desdobrada. Por isso manifestada e gerando, aqui no plano físico, o chamado efeito da causa e efeito.
Então, assim, seria impossível. A alma, sim, pode fazer escolhas que, se desdobrando nos vários níveis até chegar no nível do humano, do humanoide, pode então se desdobrar como coisas positivas ou negativas da perspectiva deste humanoide, e que às vezes pode se alinhar com uma perspectiva mais superior que também taxaria estes como algo negativo e positivo, e ela sim segurar o peso dessas decisões. O peso, gente, é a gravidade que essas decisões trazem. É um gravitacionalismo. Tudo que pode ser desdobrado a partir disso. Humanos nunca podem ser responsabilizados pelas suas decisões. Eles podem ser responsabilizados pelas suas ações. Mas responsabilizar um ser humano por suas ações não é o mesmo que estar responsabilizando ele pelas decisões dele. São coisas diferentes. Eu sei que para alguns de vocês será difícil entender isso. Apenas a alma pode arcar, pode segurar as decisões que ela faz em consciência. Não há livre-arbítrio a parte da alma. Só há livre-arbítrio dentro da alma. E você não pode se associar à alma e ir lá buscar o livre-arbítrio dela e trazer para a sua realidade humana. Por isso que, quando entramos no caminho espiritual, é um caminho sem volta. Porque você terá todos os dias da sua vida, continuamente, nunca é um trabalho finalizado, reforçar as estruturas com alma, reforçar os links com alma, continuar a colher as ervas daninhas que surgem, colher de retirar, de remover, as ervas daninhas que sucessivamente reaparecem no seu mundo interno. É igual terra brava, sabe? Se você não cultivar, você pode tirar todas as ervas daninhas de lá. Se você não cultivar, surge, erva daninha surge. Então, o caminho com alma é um casamento perpétuo. É um casamento eterno. Todos os dias você tem que voltar a fazer a mesma escolha. E aqui, escolha é diferente de decisão. Então, às vezes a gente, no mundo físico, a gente fala muito, o livre-arbítrio é o poder de escolha, é o poder de decisão, tá? É diferente. Quem decide é a alma, quem escolhe é o humano. Aqui é um outro mistério divino. Quando eu falo, você, humano, tem que fazer escolha diariamente de reforçar os sinks que você já fez com a alma, mantê-los limpos, claros, desobstruídos. O que é a escolha? A escolha já é a decisão em manifestação. Você decide e você pensa o que você vai fazer. Não. Já é a decisão em implementação. Tá? Então você sabe, aquela coisa que você acorda, não tem, assim, não tem dificuldade, não tem dúvida. Você vai e você faz. É algo tão primordial, e é, na verdade, muito mais primordial e essencial do que escovar o dente, do que tomar banho, do que se alimentar, do que cuidar da saúde do corpo físico. É algo contínuo. Essa é uma das coisas mais difíceis de aceitarmos no caminho espiritual. De que o seu alinhamento com a alma, ele é permanente. Tá? Ele é permanente no sentido de que ele é um ponto absoluto na universalidade. Vai ficar sempre marcado de que você se movimentou naquela direção e a alma lhe encontrou no meio do caminho. Então, ele é permanente, é algo que foi dado ao humano. Não é bem uma classificação, mas é uma graça que foi dada ao humano. Isso não pode ser perdida. Ele é permanente, mas isso não quer dizer que ele é... por ser permanente, isso significa de que não há necessidade de manutenção. Tá? Você pode ter sempre vias que você estabeleceu com a alma claras, ou você pode ter as vias lá com a alma, mas estão sempre... Você criou as vias, mas você não está cuidando bem delas, elas vão ficando sujas, e aí você tem vias com a alma, mas não está conseguindo utilizá-las, entende? Então, assim, algo permanente não quer dizer algo alheio ou afeito à entropia da gravidade.
Algo permanente não quer dizer que é algo dissociado da contínua manutenção. Eu acho que é o mesmo que dizer que algo permanente não quer dizer que é algo impermeável. Permanente é indiferente de impermeabilidade, tá? Então, você constrói uma estrutura permanente com a alma. Para se manter impermeável, tem um trabalho constante e diário, tá bom? Então, a gente só consegue experienciar, a nota desse vídeo, o livre-arbítrio sempre associados com a alma, sempre reforçando a associação com a alma, sempre caminhando com a alma e entendendo que os nossos desejos, se ainda houverem, vontades e necessidades humanas precisam se alinhar aos projetos maiores, aos desenhos maiores que a alma está projetando e ou criando para projetar. Ok? E aí a alma naturalmente lhe dará espaços para que você partilhe junto com as outras partes dela da possibilidade de você oferecer insights enquanto encarnados. Insights de como você provavelmente experienciará isso se a alma colocar isso para andar num determinado projeto em questão, aqui no exemplo. Mas note, a decisão final nunca será sua. A decisão final nunca será do humano. Então, o máximo que o humano pode fazer, isso é uma grande graça, principalmente se nós nos abrirmos para essa possibilidade e trazermos ela para nossa realidade, o máximo que o ser humano pode fazer não é tomar decisões por conta própria, porque ele tem a sabedoria da alma. Não. É ser convidado pela alma a participar das decisões quando esta decide tomá-las. Ok? Então, nós sempre seremos coadjuvantes da alma, porque a alma é o real aspecto divino. Ok? A alma é o real aspecto divino. Nós somos criados por esse aspecto divino como subaspectos, como extensões deste. E isso não é demeritório, isso não tira o nosso demérito. Na verdade, isso aumenta na nossa mereticidade, isso aumenta o nosso senso de merecermos estar aqui quando nós entendemos o quão belo é a missão com a qual fomos imbuídos, com a qual nos foi dada. É sermos veículos expressores das decisões da alma, da única coisa que realmente tem livre arbítrio. Então é no nível da alma. A alma pode perder o seu livre-arbítrio em raros casos, sim. Há pouquíssimas almas que fizeram isso no universo. Mas é algo tão... Porque essa probabilidade da divindade precisa ser respeitada, e em alguns momentos ela se sincou. Mas podemos dizer que é quase, não impossível, mas é remotamente possível, baixíssimo, uma alma perder o livre-arbítrio. Então, o que é realmente recobrar a nossa soberania? É recobrar a nossa comunhão com a alma. A nossa comunhão com a alma nos põe em contato direto com essa soberania. Que aí nós achamos que é nossa, mas é da alma. A alma nos empresta. E é aí que nós realmente entendemos como escolher. E a parte que nos é dada para escolher nunca é uma decisão final nossa, então nunca tem erro. Porque ela vai ser aliada aos comentários, aos insights de outras partes da alma, e aí a alma tomará uma decisão informada. E a alma pode ir a níveis, subníveis, camadas, faixas e dimensões para fazer essa escolha, esse livre-arbítrio valer e ser implementado, que nós, por conta própria, mesmo tendo toda a dimensão e o entendimento claro e completo do porquê tem que ser essa escolha e como ela tem que ser implementada, em quantos níveis, não teríamos esta capacidade, esta distensão, ou seja, essa capacidade de movimento que a alma tem de ir a lugares que nós, por uma limitação do corpo físico e do corpo mental, emocional e astral e assim por diante, não teríamos. Então,
Não existe livre-arbítrio no planeta Terra. Existe agora um grupo crescente de pessoas que o experienciam, mas o que estão experienciando é o livre-arbítrio da alma. A alma é livre. E ela tem essa arbitrariedade, essa dimensionalidade da decisão que vira escolha, que vira emplasto. Isso quer dizer decisão em movimento e que vira o manifestacionado, ou seja, a coisa visualizada no físico, e que aí vira o manifestacionante, a coisa no físico em movimento, e que aí vira uma realidade arbitrariamente observada na fisicalidade. A alma é livre, a alma tem livre-arbítrio, a alma tem soberania. O papel do humano é acessar essa soberania e esse livre-arbítrio enquanto na fisicalidade, mas ainda assim não é dele o livre-arbítrio, não é dele a soberania. Está sendo emprestado a ele para que ele possa ser um conduit, um expressor disso que só pode de fato existir de maneira ilimitada e que para existir só pode existir de maneira ilimitada. E essa ilimitação só consegue ser plenamente experienciada na metafisicalidade, para ele trazer um pouco disso, dessa experiência, um preview através dele, mas sempre estará do lado de lá. Você vai, você busca, você traz, mas você não se desconecta depois que você traz, você tem que se manter conectado. É muito importante. Uma outra coisa importantíssima aqui, nesse estilo, é o seguinte. Um sinal de que as bases contínuas em que você mantém essa conexão com a alma para experienciar a soberania e o livre-arbítrio da alma em você, emprestado para você, para a sua vivencialidade física, de que essas estão começando a ficar turvas, ou o acesso não está claro, tem congestionamento, é a insatisfação. A insatisfação é um sinal de que esse estilo de número 1 está sendo violado, tá bom? Ou a insatisfação também pode ser um sinal de que você, humano, está querendo tomar a frente da alma. Você tá até de acordo com a decisão tomada pela alma, decisão, escolha, mas você quer implementá-la por completo em base própria. Você acha que a sua responsabilidade é implementar tudo que uma certa decisão álmica, que você tomou com a alma e ficou acordado e todos acordaram, você decide que é a sua responsabilidade total de implementá-la com os seus recursos que agora se apresentam na sua vida humana e física. E isso gera uma insatisfação, porque você vai sentir essa insatisfação porque você, apesar de estar alinhado com a alma de sim, vamos fazer isso, você acha que você é o único player, você é o único jogador. E você talvez não está permitindo que outras partes da alma entrem com as designações dadas e referidas a elas para elas fazerem essas outras partes do plano ou da decisão. Isso é o mesmo que, quando você está alinhado com a alma, assim, abstratamente, no que a alma quer, mas você não catou de que não é você que executa todas as partes do plano. Então, se você estiver sentindo insatisfação, são alguns... pode ser... essa insatisfação pode ser derivada dessas possibilidades que eu acabei de descrever aqui para vocês. Tem outros motivos para a insatisfação. Você está alinhado com o que a alma está fazendo. Você está fazendo a parte que a alma deu para você dentro da decisão para ser feita. Mas você acha que o timing não está certo. Você acha que a alma está indo devagar demais ou rápido demais. Ou você acha, por exemplo, que você não confia na alma. Tem um buraco aí na sua confiabilidade álmica, certo? Você não redistribuiu para todas as partes do humano de que está seguro.
de que está tudo bem no que está acontecendo e como está acontecendo. Aqui tem uma outra consideração desse primeiro estilo, que é porque nós dizemos que está tudo bem em toda a criação, porque não há erros. Por que não há erros? Porque quem escolhe não é o humano, quem escolhe é a alma. E a alma, cada alma é uma engrenagem, é uma peça numa engrenagem universal, que é, em certos sentidos, um grande computador. E esse computador não produz falhas, ok? Ele é autocorrigível, tá? E as correções, as correções de percurso são imediatas, pela perspectiva universal, mesmo que a gente olhando de dentro da experiência parece que levou tempo. Então é isso. Para a gente dizer, porque a gente diz que está tudo bem em toda a questão, porque quem escolhe é a alma. Porque se for ver pelo nível do humano mesmo, o humano, dentro da sua caixinha fechada, da sua vivencialidade, aquele tanto de pessoas que conhece, aquelas dinâmicas diárias, ele sempre acha que tem algo saindo do controle, algo não aconteceu do jeito dele, isso já é o fim do mundo, já é o fim do universo, olha que bosta tá minha vida. E não é. Ele não tem esse desenvolvimento para ele conseguir ver nesse nível ampliado, de que está tudo muito bem calculado pela alma. Então, assim, a insatisfação, resumo, que pode começar a minar esse primeiro estilo e lhe dar problema, é uma chamada para você desenvolver uma maior confiabilidade álmica, uma maior confiabilidade na tua alma. Então é importantíssimo isso. Esse estilo aqui, ele traz a total consagração do confiar, da confiança na alma. Confiar em alma, religar-se a Deus, viver na plenitude. Viver na plenitude, viver em função e no fluxo universal. Viver em função e no fluxo universal, saber de que a alma é maior do que qualquer coisa. Esta é uma outra coisa que a gente vai comentar no próximo estilo. Porque assim, em alguns momentos do caminho pode surgir essa pergunta. Você vai se deparar com situações e vai falar, gente, mas como minha alma permitiu isso? Eles estão manipulando as minhas energias, eles estão mexendo com o meu metafísico, que é uma parte da alma. E aí você vai falar, nossa, eu acho que a alma não é tão grande assim. A alma, para ter deixado isso aqui acontecer, ela não é tão poderosa, ela não é tão onisciente, onipotente, onipresente, ou qualquer outro oni que haja, certo? E isso é uma grande cegueira, é uma grande tapa de ceguitude, de cegueira, impedindo que você acesse maiores níveis de confiabilidade álmica. E a gente vai discutir um pouco sobre isso, conversar sobre isso no próximo estilo. Então, a ausência de livre-arbítrio, o que é a ausência? É não figurar mais no teu campo de energia. E você saber que nunca figurou no campo de energia de nenhum ser ciente, tá? De nenhum ser consciente, de nenhum ser com aparato pensativo no planeta Terra ou no universo. Então, a ausência de livre-arbítrio precede ou antecipa alma. Ok? Por sinal, agora vamos fazer um exercício no fechamento deste vídeo, que é você dizer as partes suas, não importa se são de qual nível que seja, mental, emocional, astral mental, astral psíquico, astral emocional, astral espiritual, não importa. O que sejam, se são pares de opostos, se são energias discordantes, não importa. Você dizer a você, nesse momento, junto comigo, a seguinte declaração. Querido eu humano com todas as suas belas partes. Estamos insatisfeitos. E se estamos, é porque perdemos o rumo do caminho. Mas está tudo bem. Eu continuo a ser um lugar seguro. Identificamos o que está acontecendo.
A insatisfação é um chamado para a desenvoltura de maior confiança em nossa alma. E algumas perguntas nos ajudarão nesse sentido. Por que a desconfiança? O que a gera nesse momento? Por que nesse exato momento? E essas seriam 3 perguntas que poderíamos catalogá-las como parte de uma única grande pergunta. Então, essas 3 seriam a pergunta número 1. 2. Qual é o propósito da alma por trás dos atuais acontecimentos na minha vida? Particularmente daqueles aos quais não entendo, aos quais não compreendo, aos quais eu diria que nos fazem mal. E todas essas perguntas podemos dizer que seria uma grande única pergunta, a pergunta número 2. E 3. Como podemos recobrar nesse momento a ciência, o saber energético de que está tudo bem no todo da criação? O que envolve as situações que assim agora taxamos de desagradáveis. Para que essa insatisfação seja então progressivamente e plenamente diluída, e para que assim possamos voltar a vigorar na extensa graça e compaixão da sabedoria de nossas almas? Tudo isso a pergunta número 3. Queridas partes de mim, eu peço que nós possamos nos entreter nas próximas 72 horas a 108 horas com a resolução destas questões. Que estas sejam resolvidas e que a resolução ou resposta das mesmas sejam em si um sink que limpa os dessinques existentes, produzindo a já referida insatisfação. E então determino que voltamos à satisfação da união com a alma. E com a verdade do primeiro estilo. Estamos na ausência de livre-arbítrio. E esta precedeu ou antecipou nossa comunhão eterna com a alma. Ayoé. Eu deixo então, pessoal, esta mensagem para todos vocês. Sou Ompogap, mestre Charlie Austin, e eu sou tu. O amor vive no mundo através de você. E nos vemos no nosso próximo discurso, onde trataremos do estilo número 2 da nova energia planetária Abrael. Até!